Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana. E hoje estive aí na plenária da CSP com lutas, né? Conforme aí vocês puderam acompanhar aí no outro vídeo. E, né, depois aí da plenária aí de coordenação nacional, onde teve aí as discussões sobre, né, conjuntura nacional, ocorreu aí uma mesa, né, do Dia da Mulher Negra e Caribenha, né, uma importante mesa onde discutiu, né, opressões, né, contra as mulheres, principalmente as mulheres negras, que foi bastante interessante. Então, a seguir, vocês vão acompanhar aí as falas, né, as intervenções das pessoas que estiveram aí na mesa. Boa tarde a todas e todos e todas. Eu sou Elias José, sou membro do Movimento Negro de Longo Raça e Classe, da Secretaria Internacional de Relações Políticas de Longo Raça e Classe. Bom, a mesa de agora é um painel em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Companheiras e companheiros, o objetivo desse painel é rememorarmos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Caribenha, Americana e Caribenha, no dia 25 de julho, que no Brasil é o Dia de Teresa de Benguela. É a data marcada pela luta contra o racismo e uma forma de lembrar e trazer à tona a situação da violência e da desigualdade social que atinge diretamente na goela da mulher negra, né? Então agora nós vamos ouvir algumas mulheres representando a organização dessa luta em nossa central. Cada mulher vai fazer uma fala de 12 minutos. Nós teremos duas de maneira virtual e outras duas companheiras presencial. Eu vou anunciar virtualmente a moradora de Mariana, professora estadual de Minas Gerais, em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, militante do PSTU, que constrói o movimento Mulheres em Luta, filiada à CSP com Lutas. Diretora desincompatibilizada do SINDIUT, sindicato que representa os trabalhadores da educação em Minas Gerais, Patrícia Ramos. Eu vou apresentar a nossa grande companheira Maristela Farias, mulher negra, neta de Dona Neguinha, filha de Dona Elza, irmã de Carolina, mãe de Bruna, Renata, Isadora, trabalhadora da saúde do Rio de Janeiro, direção nacional do Quilombo Raça e Classe. Vou chamar presencialmente a militante revolucionária socialista do PSOL, membro do coletivo feminista Marielle Bibi e da Secretaria Executiva da CSP com Lutas de São Paulo, professora Suzete Chapim. E eu vou tenho o prazer de chamar nossa companheira Maia Scheider, mulher trans, Schneider, né? Eu estou um pouco intimidado. Estou aprendendo que Congo e que Bundo lá no Rio de Janeiro, né? Disseram mais tudo bem. Mulher trans, negra de matriz africana, escritora, integrante do coletivo Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, do coletivo Arrouxiano, militante das pautas LGBTQI+, PN+, exclusivamente mulheres trans negras periféricas. Por favor, sem cabelo. Bom, a primeira a falar é a Patrícia Ramos, de modo virtual,
Eu vou avisando, são 12 minutos. Eu aviso de 5, 2 minutos e conclua. Pode ser, Patrícia? Pode sim. Amanda, você está me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Boa tarde a todos e todas. Saudação à companheirada que está aí presencialmente, aos também que estão assistindo, né, participando da Congregação Nacional Maneira Online. É uma satisfação enorme de estar aqui compondo essa mesa, né, e com companheiras de luta, muito importante, Elias, que desde julho das letras, né, para celebrar a força e a resistência, né, histórica de nossa mulheres negras, né. Eu gostaria muito de estar presencialmente, mas infelizmente não foi possível, né, mas esteja aqui de Mariana, tem sentido a força e todos os exemplos, né, de várias lutas que a gente consegue construir, isso é muito importante, né, uma das possibilidades que a internet traz para a gente, né, de se conectar e se fortalecer para as próximas diversas lutas que a gente precisa de construir, né. Mas para além de a gente celebrar o Livro das Tretas, né, como bem colocou a Samanta, acho que é importante também, né, nesse dia, mas no dia 25 de julho, assim como também no dia 31 de julho, que é o Dia da Mulher Africana, né, e todos os outros dias também, a gente fincar nossas bandeiras de luta que dizem respeito às nossas vidas, né, às lutas pelas nossas vidas, mas também às lutas pelos nossos, né, que são lutas muito importantes de serem travadas e que garantiram também a nossa sobrevivência a partir de toda a resistência que a gente tem que tratar. No momento em que a gente está vivendo, como foi colocado inclusive nas vezes anteriores, né, de crise do capitalismo, que a gente vê não só o aumento da miséria, o aumento do desemprego, o aumento das violências mais variadas, a gente vê também e vive também o aumento, o avanço da barbárie, né, sendo apresentada e sendo imposta, né, no nosso cotidiano das mais variadas formas, né. E para além disso, né, desses elementos de barbárie, a gente vê também o avanço da ultradireita não só no Brasil, mas também no mundo todo, né. Isso é importante para que a gente possa travar as nossas lutas de maneira unificada, cada vez mais firme, com independência de classe também. Nessa mesa desse tipo das tretas, eu acho que é muito importante a gente tratar também, imagino que as outras companheiras que estão aí na mesa também, elas devem apresentar outros pontos, né, de luta que dizem sobre as nossas vidas. Eu gostaria de tratar inicialmente, né, sobre a questão do genocídio do povo negro no Brasil, né, e que vai se dar de diversas formas, né. A gente viu essa semana notícias muito ruins, muito indignantes, né, sobre a forma como o Estado garante que as repressões policiais elas sejam, no final das contas, passadas, né, batidas, né, como se não tivessem responsabilidades, né. Então, esse genocídio do nosso povo, ele vem a partir das forças de segurança, né, com o aval do Estado, com essas permissões, né, e por conta de tudo isso a gente continua indo para as lutas, para as resistências e para todas as formas que a gente precisa de construir também. Mas existe uma outra forma também, que tem a ver, né, desse silenciamento e que diz respeito muito diretamente aos nossos corpos, a tentativa, né, que foi colocada nesse último período, nesse último mês, na verdade, né, de criminalizar aquilo que o aborto, né, que ainda está previsto na Constituição, né, são os 3 casos, né, que é numa situação de vítima de estupro, né, de a pessoa ser vítima de estupro, numa situação em que a pessoa tem um risco de morte, mas também numa outra situação de que o feto é anencefalo, né. E aqui, mais especificamente, quero citar, então, pautar minha fala mais diretamente sobre a luta que nós temos travado, nós fomos para as lutas, né, para as ruas, para encampar, né, junto com diversos outros movimentos, esse PL absurdo que é o 1904, né, que ficou conhecido PL do estupro, PL do estuprador, mas que sinaliza um outro elemento que depois também eu quero desenvolver um pouquinho mais, que é a ultradireita, de novo, pautando temas que dizem respeito diretamente às nossas vidas, né? E nesse caso tem a ver com a tentativa de criminalização e como que esse PL
assim como diversas outras pautas que eles levantam, não só dizem sobre as nossas vidas, mas sinaliza, evidencia o cunho racista desses legisladores, né, mas também do próprio Estado, que, por conta de todos os acordões, vem dando aval para essas situações aparecerem, né? Bom, esse PL, como falei, né, ele tenta criminalizar, né, e a gente foi para as ruas, a gente conseguiu alguns avanços, inclusive, de barrar essas votações nesse primeiro momento, mas a nossa luta é pela própria arquivamento. Por quê? E por que eu estou falando que ele é um PL racista, né? Porque, olha só, existem alguns dados que são importantes a gente trazer aqui, imagino que as outras companheiras também devem apresentar outros dados, né? Pegando desse nome que o PL recebeu, né? Que tem a ver principalmente com a própria disparidade, né? De um estuprador, ele pode receber uma pena de 10 anos e caso esse PL passasse, ou passar, né? Mas a nossa luta é para que seja aprovado, a pessoa que cometeria e praticaria, né, o aborto poderia ser penalizada em até 20 anos. Né? Então, isso daí já foi todo um escalado, né, com relação às faltas e à própria autonomia das mulheres, das pessoas com útero também. Mas por que desse nome, né, e essa discrepância foi muito importante? Né? Porque olha, existem alguns dados que são importantes de destacar. Por exemplo, 70% dos casos, né, de crianças e adolescentes que foram vítimas de estupro, né, 70% delas são crianças, meninas negras, de 10 a 19 anos. Né? E esses casos, né, inclusive, eles são muitas das vezes identificados a partir de atividades que são construídas nas escolas, a partir de uma educação sexual e tudo mais, que dá uma base, inclusive, para a criança reconhecer que foi vítima de uma violência sexual. Né? Então, é um número muito alto, né, com crianças negras, que são a maior parte das vítimas, e que são vítimas principalmente de abusadores que são próximos a elas, né? Sejam pais, parentes, vizinhos, enfim, mas que são próximos a elas. Isso daí, gente, mostra a necessidade, né, de 5 minutos. Obrigada. De a gente fazer essa luta contra o PL, porque muitos desses casos, né, das meninas negras, inclusive de interior, né, toda a cidade de interior aqui de Minas, quando a criança toma coragem, né, de falar sobre a violência que ela sofreu, já passou, inclusive, desse prazo que foi colocado. E aí, esse PL tenta limar todo esse direito que está colocado e previsto na Constituição, ainda que é importante destacar que existe também uma dificuldade de ela acessar esse direito, né? Seja por conta de todos esses tabus, mas principalmente de ideologias que, ainda que seja prevista na Constituição, tentam criminalizar no cotidiano essa prática, né, para que ela não tenha, né, o seu abusador dela. Né? Mas existe um outro elemento também que confirma o tanto que esse PL é racista, porque a gente sabe, né, o aborto ele já é praticado pelas mulheres ricas, né, conforme elas não querem, né, garantir, né, ter esse, né, levar a gravidez à frente. Isso daí, existem clínicas especializadas, né, clínicas clandestinas especializadas e que lucram muito com esse tema, né, porque as mulheres elas têm a possibilidade de pagar para fazer isso. Isso é um direito delas e o que a gente precisa de fazer é expandir para que todas as outras mulheres, pessoas com úteros, elas tenham esse direito também. Por isso que é um debate de saúde pública. E aí, quando a gente vai perceber das pessoas que abortam, existe um outro dado também que mostra que 74% das pessoas que abortam são mulheres negras. E dessa grande parte estão também sofrendo, né, por conta das consequências de se fazer o aborto, numa situação insegura, já que ainda não é legalizado em grande parte, só nessas 3 possibilidades. E aí, diante de tudo isso, né, as mulheres, as crianças negras, em grande parte, as mulheres negras, em grande parte, elas também são as que mais morrem a partir de quando fazem esse procedimento. Então, a nossa luta contra esse PL é diretamente numa luta pelas nossas vidas, né? Pelo nosso direito, pela nossa autonomia do nosso próprio corpo. E aí,
o que é importante a gente pensar, né, nesse avanço da própria luta de direito também, é pegar também um dos elementos que eles falam, né, a favor da vida de quem? E fica mais do que escancarado que não é a favor da vida do povo trabalhador, tampouco a favor da vida das pessoas, dos setores oprimidos, né, das mulheres negras, das pessoas LGBTIs, né, da classe trabalhadora de conjunto. Né? Pelo contrário, né, eles querem nos dizimar, eles querem colocar isso na ordem do dia como um elemento, inclusive, que eles estão faltando nessas lutas. Então, para a gente é importante, né, continuar, né, esse IPL ele só não foi colocado em arquivamento, então a nossa luta é importante para que seja arquivado, né, mas existe um elemento também que é importante a gente tratar, que é aquela máxima, né, do que não avança, retrocede. Né. Nós estamos num momento crucial da luta pela legalização do aborto, porque existem setores que entendem só essas 3 possibilidades, né, e isso também é muito importante, a gente ficar ao pé para que se mantenha, né, mas a gente precisa de avançar, porque nós estamos dizendo sobre a nossa própria autonomia, mas também pelo aquilo que já acontece e que acaba ocasionando muitas mortes das nossas companheiras também. Então, aqui, a nossa luta vai ser, né, tanto pelo arquivamento do PL 1904, mas também pelo aborto legal, seguro, gratuito, né, que isso seja uma pauta de discussão que garanta a vida das mulheres, mas também que seja uma discussão, uma defesa de educação sexual, né, para que as crianças, né, e os adolescentes eles tenham possibilidade de reconhecer quando são vítimas também, mas para que se eduque, né, para que se combata cada vez mais isso, que infelizmente os dados atuais aqui a gente tem visto aumentar essas violências, né, mas também que por isso então é importante a gente dar resposta também pela luta pela educação sexual, além também do acesso a contraceptivos, né. Aqui, só para finalizando, eu acho que é importante a gente trave, né, junto com essas lutas, porque, como eu falei, a gente está vivendo diversas formas de genocídio, diversas maneiras de silenciar e nos matar, e esse PL vem junto com isso. Né? Então, aqui, né, nesse Junto das Pretas, é fundamental que a gente use, né, dessas referências de luta que nós temos históricas, para que a gente possa se aquilombar mesmo, para que a gente possa frear esse PL, mas que a gente possa avançar pelas outras pautas que estão pela nossa vida, pela vida dos nossos, então, pelo aborto legal, seguro e gratuito, pela educação sexual e pelo acesso ao contraceptivo. É isso. Obrigada, Patrícia. Nós agora vamos ter o prazer de ouvir as palavras da nossa camarada Maristela Farias, uma pessoa especial que tem se dedicado ao longo de alguns anos desde a sua construção, né, do nosso movimento nacional Quilombo Raça e Classe. E é um momento especial duplo, ao meu ver. Primeiro porque Maristela, além de ser uma dirigente do Quilombo Raça e Classe, essa semana está completando mais uma primavera. Então é motivo de nós celebrarmos junto com ela esse momento aqui. E como Maristela Farias é uma pessoa especial, e como você é uma pessoa especial, eu queria fazer aqui um momento especial também, particularmente dizendo, cantando aquele refrão daquela música nossa lá do Aribaiadu, né? Veio da África. Maristela, eu vou cortar o tempo, então vou marcar 5 minutos, 2 minutos e concluo, tá bom? Fabinho, a luz aí, Fábio. Fabinho, a luz. 5 minutos eu aviso faltando, 2 minutos, são 12 minutos. Trata com ele, então. Obrigada. Boa tarde, bom dia a todas e todos. Meu nome é Maristela Farias, quem não conhece. Acho que a apresentação que o Elias fez já foi bem precisa, né?
Então, quero começar dizendo que a gente reivindica aí essa coordenação como um espaço importante, necessário para nós, mulheres e homens militantes negros de uma classe, né? Possibilitando e oportunizando aí, fazemos análises, caracterizações sobre a conjuntura, os rumos dos movimentos, nossa localização, objetivos e traçarmos aí planos mínimos de ações e estratégias para a nossa militância e visando o nosso fortalecimento interno e externo. Então, reafirmando aí a nossa concepção de gênero, raça, classe, anticapitalista e socialista, né, autônoma e independente, e fundamentalmente fortalecendo o setor sindical da importância e necessária pauta de raça, gênero e classe para os trabalhadores. Então, a gente está aí num mês de dupla importância, né, para a nossa militância, não pelo meu aniversário, como colocou Elias, mas no aspecto de que julho é o mês de aniversário de fundação de nossa organização também, que esse ano acaba de completar 16 anos de fundação na luta e de combate a todas as formas de opressão, corporação racista, machista, LGBTfóbica, do capital que desfavorece e marginaliza aí a população negra, pobre, periférica desse país cotidianamente. Assim como é um mês fundamental de exigência e denúncia da militância negra, né, o calendário que começa no dia 3 de julho, Dia Nacional de Combate ao Racismo, aí, uma data escolhida em referência à aprovação da Lei 1390, né, criada após a bailarina norte-americana Catherine ter sua hospedagem impedida em um hotel em São Paulo, pelo fato de ser negra, né? E mesmo a gente tendo aí avanços, medidas de combate ao racismo desde então, como a lei do crime de racismo, as cotas das universidades, que aliás também polêmica no momento, porque eu acho que existe também uma divisão agora em quem é negro, né, nessa sociedade, pelas bancas que estão avaliando. A gente está vendo muitos mestiços sendo barrados, né, do direito às cotas. Quando a gente diz negros, são pardos e pretos, né, não são os pretos retidos. Então, é um problema que a gente tem que estar atento aí também, que está se dando aí dentro desse processo de cotas. Assim como a lei aí de crime de racismo, a tipificação de injúria racial, mais recentemente a lei do injúria contra o racismo em eventos esportivos, mas ainda há muito por que lutar, né? Ou seja, para combater o racismo estrutural e institucional presente em nossa sociedade, a existência de leis não são suficientes, né? A lei da impunidade também é marca desse país quando se trata de ataques contra os setores oprimidos e marginalizados, que a gente tem visto se expressar muito em relação aos crimes da juventude negra, né, no último período. Então, o 25 de julho também é uma data importante no calendário da negritude, Dia Nacional de Teresa de Benguela e Latino-Americana e Caribenha das Mulheres Negras, visto que seguimos aí existindo numa sociedade que nos nega, retira direitos, violenta e mata todos os dias, né? O que faz do Julho Negro de luto. A gente reivindica o Julho Negro de luto e não o Julho das Pretas, porque a gente reivindica a negritude, que inclui pretos e pardos, né? Da classe trabalhadora, e é um mês que luta da visibilidade, as pautas e lutas das mulheres negras, também da classe trabalhadora, mas que mais do que nunca tem muito aí a denunciar e a exigir dos governos. Então, fechando o mês de julho, a gente também tem o dia 31, o Dia da Mulher Africana, instituído aí em 1962, a Conferência das Mulheres Africanas, realizada na cidade de Dar es Salaam, né, na Tanzânia. Essa celebração inclusive em 14 países e por 8 movimentos de libertação nacional. Na mesma ocasião, foi criada a Organização Pan-Africana das Mulheres, que tinha aí por meta discutir o papel das mulheres, os problemas e situações do continente, né, africano, e fomentar o compartilhamento de experiências e a soma de esforços
para a emancipação feminina. Então, entrando mais na discussão da Organização das Mulheres agora no Brasil, quero dizer que contra discursos e contra narrativas, eles não são importantes somente no sentido epistemológico, né? Eles também é importante no sentido de reivindicação de existência. Acho que a invisibilidade das mulheres negras, das trans, das lésbicas, dentro da pauta feminista, ainda é notória, né? Fazendo com que não tenhamos nossos problemas nem, ao menos, nomeados ou meramente citados como mera referência ou índices apenas. Então, sendo assim, não se pensa em saídas emancipatórias de reparação para problemas das mulheres negras que nem sequer foram ditos. Então, é importante utilizar outros parâmetros para a feminilidade e fazer uma análise anticapitalista, antirracista e antissistêmica, e principalmente combinando com a questão de classes. Eu acho que a Revolução Russa nos deixou algumas lições, e foi o fato definitivo que dividiu águas, né, entre aquelas e aqueles que apoiavam o socialismo e aquelas e aqueles que eram contra esse sistema. Então, que deve exigir contra o capitalismo. Então, ou seja, uma das lições foi um marco decisivo para a ruptura definitiva com a burguesia e todas as variantes de correntes e grupos de esquerdas e reformistas que, mesmo sonhando com o socialismo, se recusavam a aceitar a ideia política da revolução. Então, o mesmo ocorreu entre as mulheres. Nessa grandiosa revolução, ocorreu uma divisão irreconciliável e permanente entre elas, né, que chegaram aí à conclusão de que ou a mulher burguesa sufoca a mulher proletária, ou corre o risco de que o proletário, né, a proletária a sufoca. Então, no terreno da luta de classe não existe tergiversação possível, porque todos caminhamos sobre o fim da navalha. Então, isso para explicar um pouco essa dubiedade que há no movimento mulheres ou no movimento feminista como um quê. Então, dito isso, nós, negros que não faz classe, reivindicamos aí essa grande e necessária mobilização de luta impulsionada pelas mulheres em todo o Brasil, no período, né, nas lutas que devem ser de todas e todos da nossa classe. Repudiamos a tramitação do projeto de lei 1904 de 2024, na Câmara dos Deputados, que equipara o aborto realizado por vítimas de estupro após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, com pena que pode chegar a 20 anos de prisão para as meninas e mulheres vítimas de estupro, enquanto seus algozes, os seus estupradores, têm como pena máxima a metade disso. Criança não é mãe, o estuprador não é pai, definitivamente. Então, há pelo menos 14 mil gestantes abaixo de 14 anos. E só 4% dessas meninas têm acesso ao aborto do estupro. Uma menina de 10 anos tem risco de morte de 2 a 5 vezes maior por complicações na gestação e sequelas. Além disso, no Brasil, a principal causa de mortes de adolescentes são complicações da gravidez e suicídio devido à violência sexual, destacada aí por médicos especialistas que se preocupam de fato com a vida, ou seja, é muito mais uma questão de saúde pública e uma questão social do que legal ou criminal, como querem simplesmente enquadrar, reduzindo esse debate. Né? Uma outra forma que a gente quer também pincelar, que precisaria de mais tempo para aprofundar isso, é a violência que vem se expressando e que vem atingindo profundamente as mulheres negras, principalmente, que é a violência da juventude negra, que vem sendo morta nas periferias de todo o Brasil há décadas, né? Há décadas. Sai governo, entra governo, e essa realidade permanece, se aprofunda. Então, são vários casos, né?
quase diariamente que acontecem na periferia, nas favelas do Brasil, de mortes de jovens, de crianças e jovens negros pela polícia, né? Por balas perdidas, mas bem achadas da polícia. E eu quero falar um pouco do caso mais recente, para exemplificar esses diversos casos que eu não podia abordar aqui, que é o caso do menino João Pedro Marcos Filho, né, que foi assassinado aos 14 anos, no dia 18 de maio de 2020, da pandemia da Covid-19. Assassinado dentro de casa. 2 minutos. Brincava. Quanto? 2 minutos. Tá. Quando brincava com primos e amigos, né, dentro de casa, no Complexo de Salgueiro, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tendo sido alvejado nas costas por um tiro de fuzil durante uma operação na comunidade efetuada pelas 3 polícias. Né? Foram encontrados mais de 70 marcas de tiros espalhados pelas paredes da casa. A tragédia poderia ter sido muito maior se as crianças não tivessem conseguido minimamente se proteger. Né? Poderia ter sido muito maior essa tragédia. E o que a gente viu na última terça-feira foi que os 3 policiais civis acusados deste homicídio duplamente qualificado e fraude processual foram absolvidos pela sentença da juíza Juliana Berta Ferraz, da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, que concordou com a tese de legítima defesa dos policiais e inocentou o juiz. Não foram consideradas as provas apresentadas pela acusação, especialmente o relato das testemunhas e as provas técnicas. O Ministério Público e a Defensoria que representa a família do João Pedro vão recorrer da decisão, porque é absurdo. Né? A Rafaela e o Neguinho, que são os pais do João, receberam a sentença com profunda indignação e revolta. Disseram que não é o que esperavam. Né? A justiça nos matando mais uma vez por uma nova morte de João Pedro. Parece que a justiça está matando o meu filho novamente. Voltou tudo para o zero. Agora temos que lutar de novo para conseguir algo que a justiça já devia ter feito. Disseram Rafael e os pais do João Pedro. Então, estou falando desse caso, foi mais recente, para exemplificar vários outros que vêm se dando aí. Recentemente, a gente também teve o caso da Ana Paula, mãe do Mateus, que também passou por esse processo, a gente fez um vídeo com ela. Então, enfim, só para a gente estar aqui atentos e firmes e fortes, que essa é uma luta que a gente tem que estar travando todos os times contra o racismo, e contra o capitalismo nessa sociedade. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todas, todos e todos. Pessoal, hoje, quando a gente viu a dificuldade de instalação dessa mesa, a gente estava lá no café, porque tinha chegado o café, aí eu dizia para os companheiros, agora é aquela hora que a mulherada não consegue falar, porque quando as mulheres falam, muita gente não quer escutar, não para de falar e o barulho continua, né? E aí o companheiro Mancho disse, eu falei, as mulheres vão falar. E ele disse, mulheres negras. Eu repeti, mulheres negras. Estou falando isso para saudar a importância dessa mesa, a importância desse evento que está sendo realizado aqui hoje, para que nós, como classe trabalhadora, possamos nos apropriar dessa discussão, dessa pauta de mulheres negras. Muitas vezes, quando eu vou a um debate, alguém pergunta, mas por que mulheres negras? Isso não é identitarismo? E eu digo, não, a gente tem agora intelectuais negras que aprofundaram seus estudos para dizer que existe uma coisa chamada interseccionalidade, que é quando há sobreposição de critérios, de fatores sociais para determinar a situação de uma mulher, por gênero e raça, mulheres e negras. E isso, a partir das pesquisas que começaram a ser feitas por mulheres negras, e eu não posso deixar de citar a grande intelectual Lélia Gonzalez, a brasileira que foi para fora do país, meteu o pé na porta e disse, chega de brancos falando por nós.
Nós vamos falar por nós. E ocupou a mesa de um congresso para dizer o que nós temos a dizer. E, lembrando Lélia, hoje aqui, nesse espaço, se fala português. Aqui se fala português. Eu sou professora, mestre em linguística aplicada, e não é da linguística isso não, gente. Isso é de Lélia. Lélia, lá nos anos 70, cunhou termos muito próprios para o nosso estudo, como a americanidade, como o português, que é a língua que se fala aqui, que é a língua do povo preto, do povo que fala conforme a sua visão de mundo, do povo que fala de acordo com os seus ancestrais, que usa as palavras como que a companheira usou agora, axé, canjica, as palavras, todas as palavras que a gente pode estar repetindo aqui, que vieram de lá, de África, que a gente fala, e esse português, ele quer dizer, não precisa ter a nossa intelectualidade, porque nós sabemos, a maioria das negras e negros de antes de nós, as que vieram antes, que abriram caminhos, falavam por oralidade, não tinha escolaridade, né? As mulheres não tinham direito à educação, mas a mulher preta levou muito tempo para conquistar isso, né? Então, a gente, quando está aqui falando em português, com esse público escutando com atenção, aí a gente sente que a classe está entendendo que o nosso debate é de gênero, raça e classe. Isso a gente conhece muito dos livros da Davis, né? Da Angela Davis, que chegou ao Brasil em 2019 e me deixou com a cara lá no Ibirapuera, mais de 15 mil pessoas. Eu fui para lá, saí toda roxa para pegar o autógrafo da mulher, para ouvir a mulher dizer assim: vocês fazem isso tudo para vir me ver? Poxa, eu aprendi mais com a Lélia Gonzalez do que com o meu partido Pantera Negra ou com qualquer outra coisa. Vocês precisam ler Lélia. E o tempo todo na palestra ela citou Lélia. E aí eu fiquei impressionada, porque a gente foi aprender esse conceito, ou a gente, digo eu, muitas de nós, quero crer, de gênero, raça e classe, a partir das leituras de Davis, né? E a Lélia, ela era uma revolucionária e cunhava esses termos e ensinou muito a Davis de fora, porque ela sabia o que dizia, ela dizia o que era dizer. Se a gente pega os livros de Lélia para ler, não parece artigos acadêmicos, de tão coloquiais que são os termos. Eu recomendo a leitura, que é agradável e acrescenta muito, porque essa mulher começou para nós todo o estudo que se tem. E aí, a gente vai começar a falar no ambiente, geralmente, companheiro, dizem assim: lá vem o mimimi. Parece a mesma história. Se a gente pegar a fala da companheira Patrícia, que falou da situação da mulher negra com relação ao PL 1904, que é a mais prejudicada, que é a mais criminalizada, porque no Brasil, segundo a OMS, são cerca de 1.000 abortos por ano. Mas 1.000 de pretas, porque os brancos não estão na pesquisa. As brancas fazem nas grandes clínicas, né? Saem lindas, maravilhosas, já vão para a festa. Já fui com a amiga minha, saiu dali e foi para a festa. Sabe? E as pretas, a maioria das vezes, elas acabam perdendo a vida. E quando não perdem a vida, são criminalizadas. Né? E é mimimi? É mimimi ou é verdade? Será que a OMS quer agradar ou referendar a mulher brasileira? Né? E eu estava falando, vai parecer... Se a gente parar, eu não precisei nem preparar a fala para aqui hoje, sabe por quê? Porque é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. A gente, às vezes, parece que vai contar a mesma história única. A desgraça, a pobreza, a miséria, a nossa situação ruim. Mas a gente não vai fazer isso. Nós, do movimento, nós revolucionários e revolucionários, não fazemos isso. Nós vimos aqui para lutar por salários iguais para funções iguais. Porque quando o salário da mulher branca é menor que do homem branco, o salário da mulher preta é menor ainda do que do homem preto. E aí vem o governo dizer que vai igualar salários. Quem acreditou nessa nota, que acredite, porque isso não pega. Os grandes empresários não fazem acontecer. A gente vai falar, por exemplo, da precarização do trabalho. Quem é que faz o trabalho doméstico em sua maioria? São as mulheres pretas, né?
que veio aquela abolição da escravatura, então abre a porteira pela porta da frente sai os negros e pela porta dos fundos os italianos, os imigrantes com salário, com terra. E os pretos foram criar as favelas, porque não haviam, foram sofrer perseguição. E a gente também vai falar de fatos, associando os fatos recentes. Né? Há poucos dias o TSE votou por maioria a descriminalização da maconha. Isso significa o quê? A gente festejou. Nós, mulheres pretas, festejamos muito. Por quê? Significa que há uma questão de desigualdade social se estava rompendo ali. Porque a maioria, quando acontece a prisão por porte de maconha, o preto pobre favelado, periférico, está com uma bacaninha, vai para a cadeia, vai para a polícia. O branco lá, de olhos azuis, da Paulista, cansado de ver, me canso de ver, você tem que ver, Maria, fumando lá, abertamente, não acontece nada, a polícia vira o olho para fingir que não está vendo. Então, isso nos leva também a uma outra questão que é de luta para nós. O desencarceramento, a luta contra o encarceramento da nossa população. Porque quem é que povoa mais as cadeias desse país? A população preta. São os filhos e filhas das mulheres pretas que estão lá. Aí vou continuar, porque para ver que não é mimimi, uma coisa muito importante que aconteceu recentemente também, as pesquisadoras negras estão levantando questões que nos acometem. Como, por exemplo, a questão da saúde mental. Parece que só branca tem depressão. Parece que só branca tem síndrome de burnout. Parece que só branca tenta suicídio. Mas não é assim. As mulheres pretas são maioria nesses casos de doença mental. Estou falando de Brasil. Estou falando de Brasil. Porque as mulheres pretas, elas têm um problema que é inerente à ancestralidade da gente até, sabia, companheiras? Nós somos tão persistentes, somos tão trabalhadoras, que a gente não sabe parar. A gente parece que é mais forte que as outras mulheres. A gente trabalha e não para. Né? Parece que não desliga essa mulher, porque ela cuida do filho, cuida do leite, cuida da porta, cuida de tudo ao mesmo tempo. Nós temos um problema do cansaço mental, ao qual a gente não tinha se dado conta até agora. E as cientistas negras, as pesquisadoras estão levantando a questão da nossa saúde mental, da nossa não permissão ao descanso. A gente mesmo não se permitia, parecia preguiça, parecia que ia pegar mal. É estudo recente, mas vamos olhar para as nossas ancestrais, avós, bisas, mães, que não paravam nunca, não é? E essa questão da saúde mental, eu acho que nos leva também a pensar no caso das pessoas lá que estão nas comunidades, me falta a palavra. Mas eu quero lembrar também da questão da saúde, a violência obstétrica. Não é brincadeira que a mulher preta receba menos anestesia do que a branca. Vai ficar sangrando, vai ficar gemendo, só vai ter cesárea se não tiver mais jeito mesmo. Porque a mulher preta, ela tem que ter essa questão de acha que a gente é mais forte. Eu queria dizer uma coisa, apesar desse mimimi para branquitude, ó pessoal, quando eu falo branquitude, eu não estou falando da companheirada branca, não preta não. Estou falando daqueles brancos preconceituosos que nos discriminam tanto, que durante muito tempo nós, mulheres negras, éramos as mais discriminadas. Agora a gente perdeu esse posto para as mulheres trans, para as pessoas trans. Né? Segundo a OMS, nós estamos em segundo lugar, porque as pessoas trans estão em primeiro. No Brasil não assusta ninguém, né? É o país que mais mata mulheres, pessoas trans no mundo. Né? Então, a gente está querendo falar dessa situação. Eu tenho que falar também de uma questão que eu acho que é muito importante. A gente tem que discutir a questão de políticas públicas. Vou aqui nessa conclusão falar. Outro dia, num debate, os companheiros, respeitosamente aqui da Contas mesmo, disseram que não, a gente não apoia que nossos militantes sejam membros de banca de heteroidentificação. Eu sou membro de banca de verificação fenotípica, formada pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e faço questão
mesmo quando não é paga a banca. Quando é paga, todo mundo quer, porque tudo está lá para disputar meu espaço. Né? Porque geralmente tem branco, preto e indígena. Mas por quê? Porque não é que as políticas afirmativas sejam a saída. Não é. A revolução não está ali na esquina, não vai acontecer agora, e a gente lutou para conseguir as cotas. A gente lutou, ou não? A gente lutou para conseguir as cotas eleitorais, que agora o parlamentar, o Congresso, esse Congresso insano, que reduziu vergonhosamente com o voto de uma mulher preta, da Benedita da Silva, reduziu de 50% para 30% esta semana. A gente lutou e eu reivindico, porque enquanto não acontece, nós temos que propor políticas afirmativas. Nós temos que propor ações afirmativas. E quando a revolução chegar, nós temos que estar preparados. Mas preparados significa organizar a nossa classe, fazer com que essa classe se respeite mutuamente, fazer com que essa classe saiba que o capitalismo nos quer divididos. O capitalismo quer que homens, mulheres, negros, brancos, ruivos sejam discriminados para que ele continue se fortalecendo. E nós não. Nós não vamos esperar a revolução chegar para mudar esse cenário. Nós aqui estamos dando um grande passo hoje para dizer: nosso debate é de gênero, raça e classe. E nós vamos para as ruas. Espero que no ano que vem essa atividade seja de rua, para a gente mostrar para essa cidade de São Paulo nossas caras pretas. Para mostrar lá no Vale do Paraíba uma atividade, nossas caras pretas. Nos respeitem, porque a gente não cai, a gente não quebra. Quanto mais nos batem, a gente se levanta. Diria nós. Todos, a todas e a todos, peço licença. Primeiramente, queria pedir com licença, bens, atendimento, Aburu Eboye, Motumba, Motugação Motumba. Meu nome é Maria Schneider, sou uma jovem negra, travesti, de 45 anos, negra retinta. Eu estou trajando um pano da costa branco, um pano mari colorido entre as cores vermelho, branco e preto, e trajo na cabeça um turbante que chama-se guelé, que é uma amarração africana, todo em branco. Brincos dourados, argolas douradas e o colar dourado. Estou com uma guia no pescoço, que é a minha guia de 5 anos de feitas, né, de iniciado. Sou de matrizes africanas, sou candomblé nação Queto. E essa guia significa a minha iniciação. Eu sou filho de Iemanjá, da qualidade Acessu, por isso que ela é azul e branca. Deveria ser prata, mas não tem prata na visão. Bom, enfim. Sou multiartista. Eu posso dizer, faço parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, faço parte do coletivo Arotianos, que é um coletivo que auxilia LGBTQIA+, especialmente mulheres trans, negras e periféricas. Sou escritora também, né? Eu estou acompanhando um livro que chama-se Eróticas e Abás, onde reúnem 25 escritoras negras a nível nacional. Lá a gente tem relatos e contos eróticos de mulheres relacionadas aos orixás, que são as Iabás, orixás femininos da diáspora africana e ancestral. Eu escrevi um pouquinho aqui, então eu tinha que falar uma coisinha básica, porque existia tecnologia já meio avançada. Bom, falando-se da marcha, né? O coletivo da Marcha das Mulheres Negras foi criado em 2015, no dia 18 de novembro de 2015, né? Esse coletivo de mulheres negras se uniu a todas as organizações de mulheres negras no Brasil, e elas fizeram uma marcha que foram até Brasília e entregaram uma carta, na época, para a atual presidente da época, Dilma Rousseff. Essa carta foi composta, né, por todas essas organizações, escritas por mãos de mulheres quilombolas, rurais, todas as mulheres LGBTQIA+, mulheres trans, e a fim de que a presidente tivesse conhecimento dessas causas, né, dessas pautas. Quando a gente fala
desse lugar que, enfim, dizem ser lugar de fala, mas que não deveria ser, né? Afinal de contas, a gente mora no Brasil, que é o estado, o país que mais tem negros e índios, né? Nós temos mais negros aqui no Brasil do que na própria África. E nós somos o país que mais é descriminalizado. Os negros, os pardos e os indígenas só são lembrados nos lugares secundários. Nós somos retratados nas periferias, nos presídios. E mesmo quando a gente tem alguns lugares em ascensão, é muito pequeno. Nós somos vistos e revistos toda hora, sempre pelas mesmas pessoas. Enquanto nós somos milhares, nós somos plurais e nós somos diversos. Tratando-se de mulheres negras, o assunto é um pouco mais pesado. Bom, eu vim aqui para falar sobre o Julho das Pretas. O Julho das Pretas nasce de uma conscientização das mulheres negras que não se sentem acrescidas ao dia 8 de março, que é o Dia Nacional das Mulheres, e ao dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, que eu acho que o termo correto deveria ser o mês da consciência branca, porque os negros são conscientes do que eles passaram e do que eles ainda passam. Mas, enfim, isso é uma outra pauta para uma outra resenha. Então a gente escolheu o dia 25, o dia 25 não, desculpa, o dia 25 é o dia de Teresa de Benguela, que foi uma grande militante, né? E por causa dessa brilhante mulher, estamos aqui hoje com essas pautas e fazendo essas frentes, através dessas organizações. Então, dia 25 de julho é o dia de Teresa de Benguela. Dia 31 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Caribenha. E aí, as organizações de mulheres negras, a nível nacional, escolheu julho como um mês dessa representatividade afirmativa das mulheres negras. Desculpa. A Marcha de Mulher Negra acontece todo dia 25 de julho, né? Nós estamos na nossa 10ª marcha e convido a todos que puderem estarem presentes a partir das 16 horas lá na Praça da República. O Julho das Pretas está na sua 11ª edição. Ele foi iniciado por uma organização de mulheres da Bahia que chama-se Baobá, né? Então elas também têm, e lá é até melhor, que é toda uma atividade que ocorre no mês de julho voltada à conscientização de mulheres negras, que tem esse viés e esse recorte, que são empreendedoras, são agricultoras, são profissionais de diversas áreas, e elas têm a oportunidade de expor as suas artes e os seus profissionalismos através dessas oficinas e através dessas atividades decorrentes desse mês. Por isso que o mês de julho é um mês muito importante para a população preta e negra. Apesar de corresponder a 53% dos brasileiros, a população negra ainda, para eliminar desigualdades e discriminações, são cerca de 97 milhões de pessoas e, mesmo sendo a maioria, está subrepresentada no legislativo, executivo, judiciário, na mídia e em outras esferas. Em se tratando de gênero, o abismo é ainda maior. Apesar da baixa representatividade de mulheres negras na política e em cargos de poder e de decisão, cada ascensão deve ser comemorada como conhecimento ou reconhecimento. O feminicídio negro, a partir de 1992, em Santiago Domingo, na República Dominicana, com a realização do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, a definição do dia 25 de julho, Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Feminagiadas
assim como Teresa de Benguela, outras mulheres foram e são importantes para a nossa história, com trabalhos impecáveis e perseverança. Elas deixaram um legado que cabe a nós reverenciarmos e visibilizarmos a emancipação das mulheres negras como forma de homenagear Jurema Batista, Lici Brandão, Chiquinha Gonzaga, Ruth de Souza, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Maria Filipa, Maria Conceição Nazaré, que é a mãe menininha do Cantoá, Maria Lucinda, Conceição Evaristo, Maria Filipa, Luísa Marim, Lélia Gonzalez, Dandara Carolina de Jesus, Elza Soares, Mãe Estela de Oxóssi, Neon Cunha, Cristiane Jordan e Paula Ana Beatriz, entre outras. As mulheres negras brasileiras têm mais avanços a celebrar ou desafios para travar. Dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, foi instituído por lei 12.987/2014. O dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi uma líder do quilombo Quarintirê, localizado entre o rio Guaraporé e a atual cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, que resistiu à escravização durante 2 décadas do século XVIII, lutando para a comunidade negra e indígena que vivia sob sua liderança. Nesse 10º Dia da Mulher Negra, podemos perguntar se as mulheres negras brasileiras têm mais avanços a celebrar ou desafios a desbravar. Não podemos deixar de considerar a pandemia do Covid-19, o avanço dos fundamentalismos, do discurso de ódio do mundo e os 4 anos de um governo antidemocrático no Brasil, com maior impacto sobre as mulheres negras em 2022. Chegamos ao nosso mundialmente conhecido patamar de 33 milhões de pessoas em situação de fome. Enfim, eu vou cortar para finalizar. Tá. Celebrar o Dia da Mulher preta, latino-americana e caribenha é também reconhecer a importância de figuras LGBTQIA+, como Erika Hilton e Dandara dos Santos, que trágica morte mobilizou movimentos contra a violência transfóbica no Brasil. Essas ocupações são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa. Obrigada a todos.